Isaías 59, versículos 4 e 5. Vocês estão com Bíblia? Então vamos arrumar uma Bíblia para o casal completa. Vê se você consegue, Rosa. Isaías 59. Muito bem. Versículos 4 e 5. Vamos ficar em pé? Que puder, né? Você não, quem está com criança pode ficar sentado, não tem problema não. Tá? Vamos ler. Olha, eu estou mandando vocês abrir, ficarem em pé e ler. Eu nem abri ainda no texto. Estou bem atrasado. Vamos lá. Isaías 59. Quantos estão lendo a Bíblia esse ano? Toda a Bíblia, vão terminar de ler? Rosa? Ótimo. Vamos lá, vocês estão desafiados a ler a Bíblia. Isaías 59, 4 e 5. Ok, vamos lá. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos, dela morrerá. E se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. Vamos orar? Dá-nos tua graça em compreender a tua palavra. Ela é a palavra de Deus. E nós somos ouvintes. Nós queremos que a verdade penetre em nossos ouvidos. E vai lá no fundo do nosso coração. Leva a luz onde não tem, Senhor. Onde é tudo escuridão. Leva a luz. Para que tenhamos este encontro com a verdade. Mesmo que venha ferir nosso orgulho. Mesmo que venha chocar a gente. Maltratar nosso ego. Mas é importante que o Senhor fale aos corações. Em nome de Cristo. Amém. Podeis assentar. Mantenha a Bíblia aberta, que nós estamos pregando no texto. Tá? Então vocês acompanhem. Olhe menos para mim. Ouçam minha voz. Examine o texto em vez de estar falando a verdade. Ok? Vamos lá. O tema da mensagem de hoje será a desesperadora condição do homem. A desesperadora condição do homem. Olha, queridos, que a palavra de Deus seja o maior prazer para vocês. A coisa que mais difícil hoje é ter pessoas que querem ouvir a palavra de Deus. Todos querem ouvir novidade, quer ouvir palavras bonitas. Não tem nada disso. A palavra de Deus vai chocar a gente. Tá? Então nós estamos conhecendo, irmãos, aqui, nesse capítulo 59 de Isaías, a precisão das Escrituras. É fantástico ver coisas que Deus fala aqui. Tá? E que o homem, por natureza, não pode produzir. Aí vocês podem ver o quanto a Bíblia é a palavra de Deus. Vamos lá. Eu creio que ainda nós não damos conta do que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo. Tá? Coisa que eu, quando era pequeno, quando eu era adolescente ou jovem, você não ouvia. Agora está no auge. Está terrível, irmãos. Sabe, é um perigo tremendo que nós, a igreja, está passando. Olha que quando Deus não está presente neste mundo, veja, Deus é sempre presente, né? Mas por que eu estou falando quando Deus não está presente? Deus está presente aqui? Claro que está. Deus está presente em qualquer lugar? Sim, Ele é Deus. Mas quando eu falo Deus não está presente,
em determinadas funções dele. Tá? Um gerente de um supermercado, ele pode estar lá no supermercado sem exercer a função de gerente, está ali fazendo uma compra com a família. Quando eu falo quando Deus não está presente, eu falo nas devidas funções dele. Tá? E aqui eu refiro função de salvar. Tem ocasiões no mundo que Deus salva maravilhosamente muitas almas, mas tem ocasião que ele fecha a porta. Impressionante, né? E parece que está acontecendo isso hoje. E a ideia de Deus é que ele é tido como alguém que veio para fazer outras coisas. Mas o serviço de Deus, qual é o serviço de Deus na terra? É dar prosperidade? Não. Ele veio salvar. Ele mesmo, a Bíblia claramente mostra o objetivo do Senhor é buscar e salvar perdidos. Então é minha função mostrar esse texto hoje à noite, e eu vou mostrar aqui quem é eu, quem sou eu, quem é você, à luz da Bíblia. Quem é o ser humano? Não tem diferença, irmãos. Os homens de 4.000 anos atrás é o mesmo de hoje. Mesma coisa. Os homens do tempo de Caim, quando logo que começou a raça, depois da queda, é a mesma coisa, é o mesmo homem caído. Muda a circunstância, muda a geografia, muda a língua, muda tudo isso, muda a cultura, tudo. O homem é o mesmo. Tá? Daqui, irmãos, quando mexe com natureza, não tem tempo. O tempo é o mesmo, o homem é o mesmo. Então, vamos lá. Queridos, o que é o homem no pecado? O que é? Vamos ver o texto? Eu tenho 3 coisas para tratar aqui nesse texto. Vamos lá. O texto que foi lido, tá? Versículo 4 e o versículo 5. Vamos lá. Primeiro eu tenho o homem visto socialmente. Completa ignorância da condenação merecida. Olha o que diz. Versículo 4. Ninguém há que clame pela justiça. Não está acontecendo isso em nossos dias? Você vê nas ruas do seu bairro pessoas clamando pela justiça? Não tem. Tá? A segunda coisa que eu vou falar, nós vamos ver os homens visto religiosamente nas mentiras dos falsos mestres. Olha o que diz o versículo. Veja, veja, ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Olha que situação dramática. E em terceiro lugar, para finalizar a mensagem, nós vamos ver o homem, deixa eu abrir aqui, senão, visto individualmente naquilo que produz. Concebem, o que diz o texto? Concebem, olha o versículo, o mal. Agora os irmãos sabem o que é conceber? Não é conceder, é um B, não um D, tá? Vamos lá, queridos irmãos, vamos examinar o que está escrito. A primeira coisa que eu vou mostrar para os irmãos no texto é o homem visto socialmente, completa ignorância da condenação merecida. O que está acontecendo hoje, irmãos? Vamos lá. Primeiro, uma ausência de justiça. Quando eu falo justiça, eu não estou falando de justiça social aí fora, não. Não estou falando de governo, nem entro nisso porque não é minha função. Eu estou falando de justiça no tocante a Deus. A Bíblia apresenta a justiça de Deus. Deus é justo. E o impressionante, irmãos, é que o pecado tirou a justiça.
É impressionante. Sabe como é que Deus me vê? Em Adão, ele me vê torto. Os irmãos, tá vendo? Quando eu era pequeno, eu trabalhei muito com meu pai lá na Bahia. Ele era pedreiro. E eu costumava, até aprendi alguma coisa de pedreiro com ele, né? E quando ele ia levantar a parede, ele colocava o prumo. Por que colocava o prumo? Porque a parede tinha que estar certinha, senão caía. Criava um tipo de uma barriga na parede. E depois para rebocar e consertar. Era difícil. Né? Então, irmãos, a Bíblia usa também no Velho Testamento esta palavra prumo. Como é que Deus vê o homem? Como é que Deus vê Davi? Como é que Deus vê você? Ele vê lá dentro, ele não vê por fora. Por fora você arruma o cabelo, por fora você põe uma roupa, por fora você diz que eu tenho uma Bíblia, por fora você diz que é espiritual, por fora você diz que é até bondoso para com os outros, mas Deus mede o homem na alma. O que é que a Bíblia diz em Abacuque? Eis o homem, sua alma não é reta nele. Que coisa, irmãos. Quando a alma não é reta, o homem é torto. Os irmãos percebem agora? Quando a alma não é reta, o homem é torto. Então, o que significa isso, irmãos? Porque nada é conhecido do ponto de vista de Deus. E Deus, ele não está pedindo, você tem que fazer isso para mim, você tem que fazer isso para mim, você tem que fazer isso. Não, ele requer só uma coisa, justiça. Que eu seja reto. Reto no meu proceder, reto no meu viver, reto no tocante aos meu próximo, reto no tocante a ele. E o que o pecado fez conosco? Tirou essa retidão. Então, aqueles que tentam ser bonzinhos com Deus, é porque querem ser bonzinho com os outros. Hoje está desse jeito. Você não pode falar do pecado. Você não pode falar o que a Bíblia manda falar. Você não pode falar que o fulano de tal é mau, perverso, mentiroso, ladrão, cafajeste. Não, você não pode, porque você está atacando. Mas a Bíblia me ataca. O Deus da Bíblia declara quem eu sou. Veja, queridos irmãos, na Bíblia não tem esse negócio. Fulano de tal é melhor, fulano de tal. Não, a Bíblia diz que todos pecaram. Todos caíram em Adão. Todos estão na mesmíssima situação. Então, o pecado é a realidade com a carne. O pecado encobre a realidade da carne, queridos irmãos. Então, o que acontece? É que o melado fica parecendo mel. Está vendo aí? Outro detalhe aqui, irmãos. A ausência de justiça fortifica o orgulho e multiplica uma religiosidade falsa. Quando eu estou errado por dentro, eu tento ser melhor por fora. Está vendo? Olha o que a religião falsa faz. Eu me lembro, eu nasci numa igreja batista desde pequeno. Tá? Eu ia para a igreja, mas eu não era crente. Eu não era salvo. Eu não sabia se eu ia para o céu. Eu não tinha certeza da minha salvação. Por quê? Porque eu estava na igreja, mas meu coração era do mundo. Eu não amava Deus. Eu não amava Cristo. E por isso eu não amava meu próximo. Veja, queridos irmãos, o que acontece é que a ausência de justiça, de uma retidão na alma, uma alma reta para com Deus, essa ausência multiplica o orgulho religioso. Eu tento ser o que a Bíblia diz que não é. Aí eu vou adorar Maria, eu vou adorar os homens, eu vou adorar uma religião que me faz o bem. Eu não estou procurando a verdade, eu estou procurando isso. Então eu tento ser por fora o que eu não sou por dentro. Está vendo? Isso é chamado hipocrisia. Vamos lá, queridos irmãos. A falta de temor a Deus traz a ausência do verdadeiro culto. Está vendo? O que Deus requer? Ele quer pessoas que adorem em espírito
conforme diz João capítulo 4. E em verdade. O que é isso? Deus não quer meramente barulho por fora. Ele não quer meramente que eu diga amém, aleluia, e falo isso, não. Ele quer a realidade do coração. Isso é espírito, queridos. Espírito e verdade. Um outro detalhe, irmãos. Aumenta, quando eu não tenho justiça dentro de mim, aumenta a perversidade contra o próximo. Veja bem, isso aqui. Se eu não tenho a justiça perfeita de Deus na minha vida, eu não conseguirei amar minha esposa, a mulher não consegue respeitar o marido, não tem jeito de amar o próximo. Eu sempre procurarei tirar proveito dos outros, porque falta retidão no meu coração. Eu me lembro de um corinho que a gente cantava quando eu era pequeno, da idade do meu neto. Um homenzinho torto, andava no caminho torto, achou um tostão torto, comprou uma cama torta, de tudo que era torto, viveu numa casa torta. Aí depois diz, depois o homem torto, a Bíblia encontrou, e na estrada certa, Deus abençoou. Então, irmãos, vamos lá. Outro detalhe aqui que aparece é que completo domínio da mentira religiosa. Veja o que diz o texto, irmãos. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Não está acontecendo isso no nosso país? O que nós vemos hoje, irmãos? Tem uma busca pela verdade? Não, todo mundo está querendo show. Está todo mundo querendo, eu quero me sentir bem. Eu quero sentir aliviado. Eu quero que Deus me abençoe para viver no pecado. Observe, queridos, não há uma busca pela verdade. Onde está o caminho da salvação? Como é que eu posso ir para o céu? Como é que eu posso escapar do inferno? Como é que eu posso ser aceito por Deus? Como é que eu posso entrar na mansão celeste depois da minha morte? Não tem isso mais. Não há busca pela verdade. Veja, irmãos, nota uma ausência de busca pela verdade em nossos dias. Por quê? Porque a palavra de Deus é desprezada. Eles querem a Bíblia para ser um instrumento para superstição. Superstição. Eu quero que a Bíblia fala o que eu gosto. É isso, essa mentalidade de hoje. Eu até falei de um filho de um amigo meu, quando ele era pequeno, da idade do meu netinho aqui, o pai mandava ele orar pela comida, ele falava, fechava um olho, abria o outro, Deus abençoa isso, esse aqui não, ou isso aqui, era assim. Hoje está desse jeito com a palavra de Deus. Eu quero que Deus fale isso, eu não quero que fale outra coisa. Queridos irmãos, a coisa é séria. Eu fui pastor de uma igreja, onde tinha uma pessoa lá, que ele só faltava me bater depois do culto. Ele até saiu da igreja, só voltou quando eu saí. Por quê? Porque ele não queria ouvir a verdade a respeito dele. Outro detalhe, queridos irmãos, vamos lá. A palavra de Deus, ela é desprezada e desaparece o que a Bíblia chama culto racional. Tem culto racional hoje? Não. O que tem hoje é culto emocional. Eu fui numa igreja lá na Bahia, eu falei já para os irmãos, o culto na igreja batista não era racional, é culto emocional, onde a pessoa ele não quer ouvir de Deus, ele quer sentir, até a música é para isso. Eu quero tocar na tua veste, eu quero sentir isso. A Bíblia não trata disso. A Bíblia trata de culto racional, onde eu paro para pensar no que eu estou ouvindo. Não está tendo mais isso. Os irmãos lembram que Romanos capítulo 12 fala? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto da razão. A Bíblia, Deus lida com isso aqui, queridos irmãos. Pare para pensar.
É por isso que os falsos mestres aproveitam e tomam dinheiro do povo. Porque o povo pensa em religião na base de emoções. Eu estou sentindo a presença de Deus. Deus não lida com isso. O outro detalhe aqui, irmãos. Não há interesse na descoberta do que é verdade. Aquilo que o pastor está falando é a verdade? É. Mexeu comigo? Mexeu. Mexeu com meu orgulho? Mexeu. Mas é a verdade. E eu estou pronto a beber desse cálice. Eu lembro aqui do Salmo 118. O salmista fala que eu beba o cálice da salvação. Não é brincadeira, irmãos. Ser crente em Cristo, caminhar com Cristo nesta vida, andar direto para o céu, não é brincadeira, não. É beber um cálice amargo, é ter o desprezo de parente, de amigo, é ter o ódio de Satanás contra si. Outro detalhe, há uma aceitação das mentiras dos falsos mestres. É o que tem mais hoje. Dá uma procura aí, veja, irmãos, como os falsos mestres aproveitam a ocasião dessa. Eles dizem, não, Deus me enviou, Deus me mandou, mas eles estão querendo pegar o seu dinheiro. Esses dias, eu vi na internet um pregador, ele com a mulher dele. Ele arrumou um pedaço de madeira e disse que trouxe da Arca de Noé. É para o pessoal usar comprar um pedaço daquilo ali e usar na sua casa para Deus tirar todo. Isso é mentira. Está vendo como o povo faz? Eu falei para os irmãos, se eu quisesse ganhar dinheiro na minha rua, faria isso. Saía com um copo d'água dizendo, sou pastor, vim abençoar a sua casa, só jogar isso aqui, me dá R$50 ou R$100. Irmãos, isso é mentira. Então o povo não está atrás da verdade, está atrás de superstição. Outro detalhe, aumenta o prazer por cultos sentimentais. Esse é o efeito. O culto onde eu grito, onde eu digo que eu estou louvando, mas não é verdade. Deus requer um culto no coração, onde eu observo o que está escrito. E aí eu adoro Deus em espírito e em verdade. Está vendo como a Bíblia é bem clara? Vamos para o segundo ponto. No segundo ponto eu vou mostrar para os irmãos, visto religiosamente nas mentiras dos falsos mestres. Olha o que diz. Confiam na vaidade. Está vendo, irmãos? Ninguém aqui clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade, confiam no que é nulo. O nulo é vaidade. Vamos lá, irmãos. Confiam na vaidade. O que é vaidade? É falsificação. Vaidade não tem nada. O que vai resultar do meu esforço? O que vai resultar de eu ir numa igreja? O que vai resultar de eu ouvir aquela pregação bonita? Tornou útil para a minha vida? Tornou útil para andar com Deus? Tornou-me útil para evitar o pecado? Tornou-me útil para andar em santidade? Tornou-me útil para andar para o céu? Tornou-me útil para separar deste mundo maligno? Se tornou, então é verdade. Mas se não, é vaidade. Os irmãos percebem? Vaidade na Bíblia é aquilo que não produz nada. O que o mundo tem para dar? Vaidade. Dá uma olhada, irmãos. Todo programa do diabo, até na religião no mundo, é pura vaidade. Não tem efeito benéfico nenhum. Veja. Agora, vamos expandir esse assunto. A primeira lição aqui é que torna-se uma invenção do coração. Esse tempo atrás eu fui falar do evangelho para um senhor vizinho meu, amigo meu, e ele falou, pastor, o senhor já leu sobre aquela estátua que tinha? Eu falei, meu amigo, para que serve? O senhor já leu sobre a história dos... Para que isso serve? O que vai resultar? Vai levar você para o céu? Vai livrar você do inferno? Ele estava em tudo desviando-se da verdade bíblica. Falou, olha para a Bíblia, veja o que está escrito. Dei uma Bíblia para ele. Eu falei para ele, você vai abrir Romanos capítulo 3,
e você vai ler o que está escrito lá. Veja a condição sua no pecado. Veja como você pode escapar do inferno. Olha, queridos irmãos, hoje tudo passa a ser sonho, nuvem, vento, e os verdadeiros valores são jogados fora. Tudo é jogado atrás. Família, amor a Deus, respeito, sinceridade, purificação dos lábios, mente pura, o andar com Deus, uma certeza de que está agradando a Deus. O objetivo hoje é agradar fulano de tal e ter amigos ao redor. A Bíblia condena isso. Nós fomos chamados, os salvos foram chamados para andar com Deus. Outro detalhe, cresce a disposição de dar crédito à mentira e de apegar-se aos falsos mestres. Foi assim nos dias de Jeremias, nos dias de Isaías. Quando vinha um falso profeta e pregava, ele era maravilhoso. O povo dava pleno valor. Hoje estamos assim também. Vai numa igreja onde vai falar mentira, onde vai mexer com o seu dinheiro, onde vai pôr a mão no seu bolso ou na sua bolsa. Veja, como é incrível como a pessoa vai dar valor àquilo porque recusou a verdade. Queridos, os falsos mestres são enviados por Deus para pegar você. Se você não cuidar, você vai cair. Outro detalhe, o culto a Deus é desprovido de realidade bíblica, de genuíno amor e de firme esperança. Não tem isso. Está vendo? Eu falei para os irmãos que eu participei de um culto onde não tinha realidade bíblica. O povo fecha a Bíblia. Na hora da pregação, eu preguei sobre o inferno uma vez numa igreja. Não tinha uma pessoa consciente do perigo. Eu perguntei quantos, a igreja estavam umas 200 pessoas, quantos tinham lido a Bíblia naquele ano? Ninguém, tinha umas 4 pessoas que assim levantaram a mão. Mas estava todo mundo empolgado com as emoções. Era um show culto, não era a realidade da palavra de Deus. Então, queridos, o culto a Deus é desprovido, tirado da realidade bíblica, do genuíno amor de Deus e de uma firme esperança. Para onde eu irei? Depois da minha morte, onde eu irei? Eu irei morar no céu? Eu tenho um lugar lá? Vou estar com Cristo? Tenho certeza da minha salvação? Outro detalhe é que quando confiam na vaidade e não na verdade, desaparece santidade. E o mundanismo chega disfarçado, desafiando a Deus. Hoje eu vejo um amor muito grande pelo cinema, pelo culto, pelos filmes. Pouco interesse tem pela palavra de Deus. É incrível. Hoje trocam a palavra de Deus por uma festa. Deixa os cultos por uma festa. Hoje não tem mais homens que comandam com firmeza a sua família. Hoje as mulheres estão lutando para dizer não à submissão ao marido. Não, hoje os homens não sabem o que é o amor bíblico para guiar, conduzir sua esposa no amor que Deus tem pela igreja. Não tem mais isso. Acabou. Os filhos estão crescendo em rebeldia. O interesse é dar o que o menino acha que ele precisa. Ele precisa disso, precisa daquilo. Então eles trabalham hoje para dar aquilo que não vai valer nada. Não está em formação caráter. Não tem formação homens que temem a Deus nos lares. Desapareceu isso. Dentro das igrejas que tem. Nós temos pecado dentro das igrejas. Eu lidei várias vezes com pecado sério dentro da igreja. E tive que tratar. Por quê? Porque desapareceu santidade. Quando o mundo entra, quando os valores de Deus são rejeitados, olha o que acontece. Também, irmãos, cresce o ódio pela verdade absoluta
e pela ortodoxia. Eu não sei se os irmãos conhecem essa palavra. Eu chamo absolutismo bíblico. Isso aqui é sim, isso aqui é não. Pronto. Hoje não tem mais isso. Por quê? Jogaram fora os valores absolutos. Eu tenho uma fé firme, pronto. Não vou abrir mão. Eu vou conduzir minha família na verdade. Pronto. Isso é absolutismo. A Bíblia diz assim e assim. Eu rejeito trabalhar no dia do Senhor. Eu quero estar na igreja com minha família. Eu quero ensinar a Bíblia na minha casa. Não tem mais isso, não tem liderança mais. Hoje o que importa é o que eu tenho no bolso para gastar com aquilo que eu gosto. Que tristeza, irmãos. É triste ver. Estão procurando culto agora onde é show. E não a verdade. Não há mais pregação da verdade. Eu preguei numa igreja onde o pastor falou, olha, depois de o senhor pregar, desça o púlpito. O púlpito é para ficar no alto, irmãos. O púlpito, a pregação tem que estar acima da igreja. Porque é Deus que está falando através da palavra. E outra coisa que aparece, queridos irmãos, veja, confissão enganosa. Veja o texto. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade, confiam no que é nulo e andam falando o que é mentiras. Observe. Como assim? Os pastores, o senhor está me dizendo, a Bíblia está falando aqui. Em primeiro lugar, toda religiosidade agora é superficial. Não é do coração. Está vendo? O cantar é superficial. O falar versículo é superficial. O dizer que é crente é superficial. Não é do coração. E na Bíblia, Deus não quer outra coisa. Ele quer o coração. A vida é assim, queridos irmãos. Se aquele jovem diz que ama a esposa, ela vai perceber se ele realmente ama de coração. Os irmãos percebem? A vida é uma confissão. Está vendo? Deus requer menos? Não. Ele requer o coração. Crê de coração. Outro detalhe, irmãos. Toda adoração hoje é um fogo ardente da carne. Ó, queridos, você vai perguntar, pastor Davi, o senhor não está julgando, não? Não estou julgando. Hoje é tudo fantasiado. É jogada da nova era. É aquele desejo de dizer para Deus, ó Deus, está vendo que eu estou dando o melhor? Músicas que não têm sentido, queridos irmãos. Eu estou tocando na tua veste, eu nasci para te adorar. Não tem isso na Bíblia. Eu nasci para pecar. Eu não estou tocando em veste de Cristo. Isso não é adoração. Adoração reflete-se em verdade. Outro detalhe, irmãos. A mentira aparece na falta de zelo por Deus. O que é que acontece? Eu não tenho interesse na Bíblia. Não vou ler. Não tenho interesse de agradar a Deus. Eu sou um crente na igreja, mas no mundo eu sou diferente. Eu estou vestindo as vestes do mundo. Eu estou falando a linguagem do mundo. Eu trago para o meu lar o que o mundo tem. Eu não trago a verdade. Então, todo o tempo, dentro da minha casa, não há lugar para o culto, não há lugar para a oração, não há lugar para a adoração, não há lugar para ensinar os filhos a verdade. Não há, porque eu sou de boca para fora. Eu não sou a verdade, não tenho a verdade no íntimo. Outro detalhe, irmãos. A mentira aparece na ausência de consagração. O que acontece isso? Nós não temos aquele interesse de uma vida consagrada ao Senhor. Tudo consagrado, tudo. Meu dinheiro, meus bens, minha voz, meu ser, todo o meu corpo, minha mente, minhas emoções, tudo dedicado ao Senhor. É verdade que a gente é cheio de defeito, irmãos, cheio mesmo. Né? Mas o crente, ele luta para isso. Ele luta por consagração. Ele invoca o Senhor. Deus, ajuda-me a consagrar a minha vida.
Outro detalhe, queridos, a mentira aparece na ausência de amor fraternal. O que é amor fraternal na Bíblia? Amor fraternal não é beijinho, beijinho não. Amor fraternal é levar a sério a vida de um irmão dentro da igreja. A igreja é o lugar onde um edifica o outro. A Bíblia fala muito, repete, uns aos outros. Edificai, consolai, exortai, repreendei, orai, um pelo outro. Se eu não faço isso, eu não sou participante de um corpo. Está vendo? A igreja, a corpo na Bíblia, é uma ligação dentro de uma igreja. Inventaram hoje, eu sou a igreja. Eu faço a minha igreja na minha casa mesmo. Mentira, irmão. A igreja é um corpo de pessoas tiradas deste mundo, com ordem, com decência, com pastor, com liderança, com homens espirituais, com pessoas amadurecidas lá dentro. Outro detalhe. A mentira aparece na disposição de gastar-se com o mundo. Oh, meu Deus, que tristeza. Eu já lidei com cada coisa. Eu me lembro de ter lidado com uma jovem, membro da igreja. Ela estava, ela fotografou ela sentada e um gay sentado no colo dela. Eu vi aquilo. Peguei o carro, fui lá rapidamente. Isso aqui você está zombando de Deus. Esse moço não é um problema que ele tem, é pecado. A Bíblia chama o homossexual de um pecado de abominação. A Bíblia não brinca com isso. Se esse moço não se converter, ele é um herdeiro do lago de fogo. Pronto. Queridos, nós temos que rejeitar isso. Nós somos de Deus. Somos santos do Senhor. Se eu não quiser falar a verdade, então rejeita, não fica perto. Outro detalhe, irmãos, a mentira aparece na tentativa de manobrar Deus com desculpas. Eu não pude estar na igreja porque... Por quê? Por quê? O domingo não é o dia do Senhor? Eu não tenho que dar para Ele o melhor? Ele não me deu 6 dias para trabalhar e um dia para que eu possa pegar minha família, ir para a igreja, aprender da palavra de Deus, cantar com os irmãos, ouvir a verdade, ajudar uns aos outros. Não é isso? E por que está mentindo? A Bíblia fala de Ananias e Safira. Os irmãos lembram, capítulo 5 de Atos? Que eles ergueram uma mentira com respeito a dinheiro. Foi suficiente para um morrer, logo depois a esposa morrer. Com o Senhor não se brinca, irmãos. E outro, a mentira aparece na tentativa de encobrir maldade do coração com atividades. Cuidado, porque a vida cristã, você pode estar tentando encobrir suas maldades com a atividade dentro da igreja. Eu me lembro de um moço, lá em Uberlândia. A coisa que ele mais queria fazer era pregar. Ele queria estar ativo, mas ele tinha um problema na vida. Ele tinha um problema de imoralidade. E logo descobriram. Foi excluído da igreja por causa de imoralidade. Então, cuidado que a atividade pode ser um meio de tentar passar um pano por cima da sua situação. Vamos então para o último ponto aqui. Visto individualmente naquilo que produz. Olha o que diz o texto, irmãos. Concebem, olha o final do versículo 4. Concebem o mal. A primeira coisa aqui, vamos conhecer o coração? Olha o que acontece com o ser humano. Concebem. O que é conceber? Ficar grávida. A Maria ficou grávida, concebeu. Está vendo? Olha a linguagem bíblica. A ideia que traz aqui, queridos, é que o pecado, ele usa os nossos membros para gerar maldade. O que é isso?
O que se espera que o homem vai produzir? Quando Deus não trata com o pecado na vida, aquele pecado vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer e vai tornar forte, poderoso e vai gerar novos pecados. Um pastor amigo meu falou de um moço que ele tinha na igreja dele. Falou, a vida dele é mentir. E escuta, esses dias eu conversei com ele. A vida dele é assim. Ele saiu da igreja, procurou uma igreja onde ele não tinha mais responsabilidade com Deus. Ele queria apenas tocar. Falei, você tomou um caminho errado. Você estragou sua família. Os filhos entraram no mal. Por quê? Qual o problema? Porque não foi tratado seriamente o pecado. Está vendo? Não se brinca com o mal. Nem você que é crente. Eu estou aqui, a Bíblia está tratando dos homens lá fora. Os homens incrédulos. Mas os crentes também não podem brincar. Lembra de Davi? Quando ele ficou sozinho e olhou para a esposa de outro, caiu naquele pecado. Os irmãos lembram? Um mal chama outro mal. Um pecado chama outro pecado. Sempre está telefonando para outro pecado. Porque concebe, irmãos, conceber o mal. O que eu tenho que falar aqui, nesse subponto? Primeiro, sempre carregamos a ideia de que o programa do mundo há de mudar a situação. Não vai mudar. O mundo só piora, irmãos. Segundo lugar, quando o coração não é mudado, a tendência é ir de mal a pior. E em terceiro lugar, significa que se não for tratado o mal, uma nova maldade vai surgir no coração. O que está acontecendo hoje? Quando Deus não está operando, quando Deus não está salvando pecadores, salvando homens e mulheres, o mal vai assolar, o mal vai expandir. Então um simples pecado de sexo vai atrair outros pecados. Um simples amor ao dinheiro vai atrair o roubo. Uma simples mentira vai gerar uma perturbação tremenda dentro de casa e na sociedade. Ninguém confia mais em ninguém. Por quê? Porque um pecado concebe outro. Vai gerar outro pecado. Os irmãos perceberam? Olha como a situação está hoje. E, vamos lá, o amor ao dinheiro pode conceber a ganância e o roubo. O amor pelo sexo pode conceber luxúria e prazeres desordenados. O mero ódio pode conceber o assassinato. E agora, queridos, o que a Bíblia mais fala? Vamos conhecer o poder proliferador do pecado? Olha o que diz aqui. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Está vendo? Primeiro fico grávida, depois dão à luz. Está vendo aqui? O que significa isso? Significa que agora espera o quê? Sofrimento, tristeza, dores e gemidos. O que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo tristeza. Olha o que está acontecendo com as crianças, sem pai, sem mãe, sem ordem, sem docência, sem valores, sem um exemplo para pedir conselho. Olha o que está acontecendo com os adolescentes, olha o que está acontecendo com as mulheres, que os maridos não conseguem mais viver com elas e abandonam atrás de outras mulheres. Olha o que está acontecendo com mulheres que também abandonam seus maridos. Olha a desgraça que entrou, olha a tristeza que entrou na sociedade, queridos irmãos. O que acontece então, queridos? Gemidos, dores, tristezas. Significa que não haverá mais paz. E os mais fracos sofrerão os efeitos do pecado. Os efeitos do pecado.
Será que não acordamos para isso? Para voltar para o Senhor? Veja, será que é tudo isso? Será que não há nada de bom no homem? Não há? Será que não há alguma coisa boa? Será que há algo proveitoso nessa ordenada do pecado? Não. Vamos ver os efeitos, são devastadores. Agora olhe o versículo 5, irmãos. Dá uma olhada. Primeiro, a inutilidade do pecado. Olha a linguagem de Deus. Versículo 5. Chocam ovos de áspide. Está vendo? O que é isso? O áspide é uma cobra. É uma espécie de víbora terrivelmente venenosa, que frequenta lugares secos e pedregosos, os entulhos brenhosos e as sarças. Chocam ovos de áspide. É verdade? É. Será que eu posso entender isso? Pode. Os irmãos sabem que é o perigo que envolve o pecado no ambiente? Tempos atrás, eu vi perto da minha vizinhança uns amigos que eles foram convidados para almoçar na casa do seu amigo, falando palavrão, falando imoralidade lá dentro da casa do homem. Chocam ovos de áspide. Está vendo, queridos? O livro de Miqueias, o capítulo 7, fala, Miqueias viu isso acontecendo nos dias dele. Chegar a uma situação de que você não confia nem na esposa, nem ela confia no marido. Não confia mais no pai, nem confia na mãe. O pai não confia no filho. Está vendo assim? É a situação social hoje. Ninguém confia, porque chocam ovos de áspide. E o que vai sair? Víbora. Então, queridos, há um perigo que envolve o pecado no ambiente, trazendo colheita do mal. Colheita do mal. Nós estamos tendo isso. Há tanta maldade hoje, feito com as crianças, da idade de uma criança dessa. Com adolescentes. Não tem mais proteção. Cadê um pai que protege a família? Cadê uma mãe que torna-se exemplo? Não tem mais. Cadê os bons costumes? Cadê o respeito pelos mais velhos? Cadê o temor a Deus? Não tem mais. Eu falei para os irmãos que 200 anos atrás na Europa, o povo dormia com medo de acordar no inferno. Hoje, nada disso. Não tem mais temor ao Senhor. Por que a igreja está vazia? Porque não quero ouvir isto. Não quero ouvir a verdade. Vamos lá, queridos. E agora, nota aqui que Jesus chamou os fariseus. Lembra? O Senhor não tinha medo dos fariseus. Aqueles homens eram terríveis. Eles eram dominadores religiosos do povo. Eles abusavam do povo. Jesus chamou de quê? Raça de víboras. Onde está o problema da víbora? Não é na boca dela? Nos dentes? É assim o homem no pecado. Onde está o problema? É da boca do homem que procede. Olha a boca dele o que sai. Vamos para o segundo lugar aqui. O perigo venenoso do pecado. Veja o que diz o texto. Versículo 5. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos, dela morrerá.
Se um dos ovos é pisado, sai-lhe que uma víbora. O que ensina aqui? O ensino é o seguinte: há um perigoso veneno no pecado. A ação do pecado é contaminadora, destruidora. Se você não tratar o pecado diante do Senhor Deus da Bíblia, você vai contaminar o seu ambiente, o seu lar, a vida conjugal, a vida com os filhos. Você não vai ter autoridade, não, você perde completamente a autoridade para lidar com o ambiente como deve lidar. Por quê? Porque se não for tratado o pecado, então ele vai jogar veneno no ambiente. Os irmãos lembram do rei Davi? Depois que ele deitou com Batseba, ele mandou matar Urias, para ele não saber do resultado do filho que ele teve com ela. Está vendo? Concebeu o mal, e aí trouxe outro pecado, deu à luz outra iniquidade. E o que aconteceu com ele depois? Não teve mais poder. Perdeu o poder para admoestar um filho. Entrou problema na família dele. Um filho foi e maltratou a própria irmã. O outro matou o próprio irmão. Por quê? Davi trouxe, com o seu pecado, ele trouxe maldade para dentro da sua própria família. Então, queridos, o perigo gerado pelo pecado, quebrando-lhe, sairá uma víbora. É essa a situação. E agora eu quero terminar. Há esperança no homem? Não. Não há esperança em mim. Eu fui salvo porque o Senhor teve misericórdia de mim. Não há esperança em você. Só Jesus. A esperança está na cruz. Aquele que veio ao mundo se entregou por mim lá na cruz. Porque não tem jeito, não tem esperança na Igreja Batista, não tem esperança na outra igreja, não tem esperança no pastor, na oração de alguém. A esperança é que alguém morreu em meu lugar, alguém se entregou na cruz por mim, para me livrar. Lembra que João Batista falou de Cristo? Eis o Cordeiro de Deus que faz o quê? Que tira o pecado. Ele tirou o seu? Você foi salvo? Está livre da condenação? Você pertence a Cristo? Maravilha! Depois que você morrer, para onde irá a sua alma? Irá para o céu? Está certo disso? Jesus veio para isso. Ele veio nos arrancar do poder do pecado, do poder deste mundo, do poder do diabo, para nos guiar até o fim e nos fazer entrar na mansão celeste, onde o salvo vai morar para todo sempre. Milhares já foram. Eu estou indo para lá. E você? Vamos ficar em pé?